E aí galera, hoje não tive condição de fazer a live, mas estou aqui para falar de Botafogo com vocês e também seleção brasileira. Galera, vamos falar um pouquinho aí do nosso fogão e depois vamos complementar falando aí do jogo horroroso da seleção brasileira hoje. Venceu por 1-0, mas apresentou um futebol muito fraco, muito pobre, né? sem criatividade alguma, meio campo horroroso, apesar da atuação do Casemiro, que realmente jogou muita bola. E daqui a pouco a gente vai falar da seleção brasileira, então vamos começar falando de Botafogo, vamos começar falando de Isidro Pita. Isidro Pita, jogador do Juventude, que está emprestado ao Juventude pelo Huesca da Espanha. Esse jogador, ele, ao que informa aí de Vene Casagrande, do SBT, o Pita estaria recebendo sondagens do Grêmio. O Grêmio estaria disposto a pagar 220 mil euros, né, 1 milhão e pouco aí, pela aquisição por empréstimo de 1 ano do jogador. Então, é um jogador que não interessa só o Botafogo. Então, se ele desperta interesse em outras equipes, a gente tem que olhar, né, com um olhar diferente para esse jogador, lembrando que é o Touro Matador, quando chegou no Botafogo, também veio sob muita desconfiança e depois o pessoal acabou caindo nas graças da torcida. O jogador é o Touro e eu reputo que o Pita tem até mais recursos técnicos do que o El Toro, mas isso aí é mais para frente. Vamos ver se realmente se concretiza essa negociação. Vamos aguardar para ver se realmente é isso que o Botafogo quer. Luiz Castro, John Textor, integrante da diretoria do Botafogo, terão reunião em Londres para planejamento 2023. Nessa reunião eles vão planejar reforços e também a pré-temporada do Botafogo em 2023. Então o Botafogo já começa aí a planejar o ano de 2023, começa a planejar o ano que vem, e isso aí é muito bom, porque a gente sabe que sem planejamento fica difícil de conseguir êxito nas competições. Então tá aí essa reunião que terá a participação de John Textor, Castro e a diretoria, né, além de Mazuco e os membros da diretoria do Botafogo. De acordo com o presidente do Clube Social, o Dorcésio Melo, ele em entrevista disse que as obras, que John Textor tem esse sonho de aproximar a torcida do gramado. E realmente o projeto de lei que andou-se dizendo que tramitaria pela Câmara dos Vereadores já não tramita mais, e o acordo com o prefeito já foi feito. O prefeito autorizou as obras e o Botafogo, como detentor dos direitos, né, da cessão do estádio, ele pode fazer as obras e quando devolver, né, se um dia devolver a cessão dos direitos do estádio, ele teria de colocar novamente a pista no lugar. Simples assim. Rapaziada, agora uma pincelada rápida aqui pela seleção brasileira. A seleção brasileira hoje fez uma partida horrorosa contra a equipe da Suíça. Realmente um primeiro tempo horroroso. Jogadores ali que, né, não conseguiram jogar bem até agora na Copa do Mundo, continuam deixando a desejar, e outros que não rendem, porque o problema do Brasil realmente é o meio de campo, como a gente já havia dito aqui para vocês. Então realmente o Brasil o Brasil teve uma atuação realmente bem aquém do esperado e teve um primeiro tempo horroroso e mais da metade do segundo também muito fraco, e melhorou ali com a entrada de Rodrigo, um pouco também na entrada de Antony, e foi isso que aconteceu. A entrada do Gabriel Jesus sem fundamento também nenhum, é um time que estava tentando lançar a bola na área da Suíça, jogadores altos e tal, um ferrolho daquele, e o Pedro no banco. Achei que ele poderia ter colocado o Pedro, mas isso aí a gente vai falar mais para frente. Vamos falar também aqui das atuações individuais dos jogadores e vamos também falar a respeito desse meio campo do Brasil, que não produz rigorosamente nada,
você vê que o volante, o cabeça de área, o primeiro homem, foi obrigado a se adiantar para poder criar alguma coisa. Um negócio assim absurdo quando você não leva, principalmente quando você não leva nenhum jogador de criação praticamente no meio-campo. E o que ele tinha mais criativo no meio-campo ali talvez fosse o Everton Ribeiro, e que a gente sabe que ele não vai utilizar esse jogador na Copa. Então, vamos falar aqui das atuações individuais dos jogadores do Brasil. Então, vamos falar aqui sobre as atuações individuais. Alisson não teve muito susto, mas deu susto nas saídas de bola. Né? Algumas ali, teve uma ali que ele bateu em cima do jogador do atacante do time da Suíça, mas a bola repicou e foi lá para frente. Mas ele andou dando uns sustinhos ali, mas também não comprometeu. O Éder Militão, na parte defensiva, foi bem, mas na ofensiva só chegava ali até a meiuca e entregava a bola ou voltava a bola. Né? Então você vê que o Tite estava de brincadeira quando convocou o Daniel Alves, porque convocou o cara, tirou a vaga de um jogador tipo um Marco Rocha, né? Um jogador da função, que ele poderia muito bem ter levado, e levou esse jogador, deve ser para tocar pandeiro lá no ônibus, né, quando vai para o jogo da seleção. Então o Militão, ele fez ali o feijão com arroz, não comprometeu, mas também não foi útil na parte ofensiva. Então, se fosse uma nota para ele, a nota é 5,5. O Thiago Silva, né? Thiago Silva teve uma boa atuação, como sempre, quase sempre ele tem uma boa atuação, né? E muitas vezes ele começava a armar a equipe dali da intermediária, e teve uma atuação boa, atuação razoavelmente boa. Eu daria uma nota 6,5 para ele. O Marquinhos também teve uma boa atuação, também é outro que sempre atua bem, né? Um jogador, pelo seu tamanho, tem uma ótima impulsão, muito poder de marcação, muita mobilidade, sabe sair jogando, isso é o diferencial da defesa do Brasil. Então, o Marquinhos também no mesmo nível aí do nosso Thiago Silva, uma nota 6,5 para ele. Alexandro, na parte defensiva, jogou bem, não sofreu sustos, e na parte ofensiva, um pouco melhor do que Militão. Então, eu acho que seria, no caso aí, um jogador que, assim, você olhando, né, dentre esses, né, que jogam na defesa, ele manteve-se ali no nível, né, o Militão um pouco menos pela parte de criação, e ele um pouco melhorzinho ali que o Militão. Então a nota 6,5 para ele talvez seja de bom tamanho. Agora o Alex Telles o substituiu e não teve tempo para que fosse avaliado. O meio-campo do Brasil começa com Casemiro, e esse sim foi o homem do jogo, foi o craque do jogo, foi o cara que teve que sair dali de primeiro homem, né, com a entrada do menino que entrou lá no lugar do Paquetá. Ele entrou e começou, a partir daí ele começou a se adiantar e criar jogadas, inclusive do lance do gol do Vinícius Júnior, que foi anulado, e realmente foi o melhor jogador em campo e culminou fazendo aquele gol, um belo gol, batendo de primeira ali na triangulação entre ele, Vinícius Júnior e Rodrigo. Então eu daria uma nota 8,5 para o Casemiro. O Fred teve uma atuação bem aquém, uma atuação não é para jogar na seleção brasileira, pelo amor de Deus. É um jogador, não sei, é cada coisa que a gente vê, cara, sinceramente. Mas é um bom jogador, mas talvez para o clube dele lá e tal, mas para ser titular na seleção não dá. Realmente, mais uma invenção do Tite, e eu vou dar nota 5,5 para ele. Eu acho que está de bom tamanho, muito discreto, muito apagado, realmente não dá para acreditar.
Bruno Guimarães entrou e deu nova vida ao meio-campo do Brasil, fez uma boa partida, né, no tempo que ele esteve em campo, ele mostrou mais criatividade, enfiou bolas, fez lançamentos, né, desarmes, então foi um jogador muito mais ativo, muito mais participativo e eu acredito que talvez ele possa ganhar uma vaga aí nesse meio campo, né? Lucas Paquetá, atuação muito aquém, né, do que ele pode produzir. E ele realmente adiantado parece que não rendeu. Ele realmente foi um jogador ali, uma figura praticamente nula no começo do jogo, na primeira etapa. Então o Lucas Paquetá, nessa formação aí, ele não conseguiu acrescentar rigorosamente nada à equipe do Brasil. A nota 5,5 para ele, está de bom tamanho. Rodrigo entrou na segunda etapa e teve participação decisiva no gol do Brasil e em outros lances ali, onde ele também armou algumas jogadas e também proporcionou jogadas aos outros jogadores do Brasil e também proporcionou boas jogadas ali no meio campo do Brasil e ataque. Ele se movimentou bastante, participou do lance do gol e também perdeu um gol ali, que entrou sozinho e chutou em cima da zaga. O Rodrigo daria uma nota 7 para ele, porque fez uma boa atuação e mudou o panorama do jogo do Brasil na segunda etapa. Rafinha é outro que também até agora não mostrou ao que veio na Copa do Mundo. Rafinha realmente parece que a bola está queimando nos seus pés. Ele praticamente ao longo do primeiro tempo ele só fez uma jogada, realmente ele enfiou o Vinícius Júnior quase na cara do gol, mas realmente faltou muita coisa. Esse jogador está devendo e realmente já começo a pensar em uma outra formação para o ataque do Brasil. Então, Rafinha, nota 5 e está de bom tamanho para ele, galera. Antony entrou, deu uma ciscada para lá, ciscada para cá, tem habilidade, né? Bom trato com a bola, é um bom jogador, talvez pudesse ter entrado, né, no começo, talvez ali para fazer até a ponta de lança, mas ele cai muito pela direita, já está viciado em cair pela ponta direita, então ele faz muito aquela que o próprio Everton Ribeiro faz no Flamengo. Então ele entrou e ficou por ali e tal, participou um pouco do jogo, não comprometeu. Eu dou nota 6 para ele pela participação e também pela melhoria da qualidade técnica da equipe. Então nota 6 para o nosso querido Antony. Richarlison teve uma atuação apagada, uma atuação que não corresponde ao jogador que foi decisivo no jogo anterior. Ele hoje realmente esteve muito aquém do desejado. O Richarlison, vou dar nota 5,5 para ele, seja mais acionado pelos meio-campistas e pelos seus companheiros de ataque. Gabriel Jesus entrou e também não teve grandes participações, também não entendi muito. Acho que um jogador que realmente ele goza de bom prestígio com o Tite desde a Copa passada e talvez por isso que ele tenha entrado. A nota dele é nota 5. Não vi grande futebol assim para que ele tivesse uma nota maior do que essa. Vinícius Júnior talvez tenha sido aí o segundo melhor jogador do Brasil na parte ofensiva, realmente, né, na parte ofensiva foi o melhor e dentre todos foi talvez o segundo melhor jogador do Brasil na partida. Foi um jogador aí que sempre tentou as jogadas, errou algumas conclusões, fez um gol que foi anulado, mas fez uma bela conclusão e participou do lance do gol. Então o Vinícius Júnior, eu dou uma nota 7,5 para ele e realmente eu gostei da atuação dele, mais uma boa atuação
do Vinícius Júnior na Copa do Mundo. E com relação ao Tite, eu vou dar uma nota 5 para ele, porque não soube mais uma vez armar o meio-campo, né? Ele teve que corrigir um erro de escalação. Então acho que o Tite poderia ter acertado ali o meio-campo, poderia ter feito melhor, poderia ter escalado melhor e ter sofrido menos. Então realmente é isso aí, a visão é essa. Então é isso aí, galera. O Brasil acho que tem que melhorar bastante, porque com esse futebolzinho aí, a hora que pegar um time com um meio-campo povoado, com um ataque veloz, com jogadores insinuantes jogando na frente das outras equipes, o Brasil tende a ter muitos problemas e desde já fica avisado aqui que o Brasil vai ter que melhorar bastante se quiser ser campeão dessa Copa do Mundo. Então, tá aí a minha opinião, essa é a minha humilde opinião, galera. Vocês podem me cobrar e podem discordar também, que não tem problema nenhum, mas essa é a minha visão e desde já quero agradecer a vocês. Dê um like, acione o sininho, se inscreva no canal e é isso aí, galera. Grande abraço. Fui.